E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal. Dessa vez bora com mais um review de Peach Baby 2 com a resenha do episódio 4. E olha, meus amores, eu gostei bastante desse episódio, eu achei que foi um episódio muito bom. As cenas de arte marapelada aqui, gente, tanto do Alan e do Jeff quanto do Peach e do Chris foram muito boas. Aliás, que química de Ping Nut, né, gente, magnética. E o final desse episódio, gente, da hora demais. Bora lá comentar tudo do quarto episódio de Peach Baby 2, vamos lá. O episódio se inicia com o Chris realizando alguns testes em Charlie ali, tentando descobrir se seus poderes desapareceram de vez. Os resultados são inconclusivos e o Chris quer fazer outro teste ali. Só que ao saber disso, gente, o Baby fica extremamente irritado e preocupado e afirma que não vai deixar o Charlie fazer mais teste nenhum. O Chris, indiferente, gente, não dá a mínima, até debocha um pouquinho. Só que aí o Charlie desperta, gente, e tranquiliza o Baby, falando que os testes nem são tão perigosos assim. O Baby insiste que já basta, mas o Charlie explica pra ele que isso é importante, que o Tony tá de volta, que eles precisam desse soro pra poder enfrentar o Tony e só pede mais um pouco de tempo. Relutante, o Baby cede, mas faz o Charlie prometer que se ele passar por algo assim novamente, ele não deve fazer mais esses experimentos. Charlie promete aqui, gente, e fica um fazendo carinha de fofo pro outro. É muito fofo mesmo. Na oficina, gente, o Jeff tenta se reconciliar com o Alan, só que sem sucesso aqui, gente, aí o Jeff decide hackear o computador do Alan pra passar ali o pedido de desculpa dele. O Jeff então fala pro Alan que ele não faz ideia do que fazer, que ele já pediu desculpa 1000 vezes ali, e o Alan pergunta para o Jeff se o Jeff entende o porquê que ele está bravo e vai embora. O Charlie então aconselha o Jeff a contar a verdade para o Alan, né? Contar para ele ali o futuro que ele viu deles. Aconteceu na primeira temporada, gente, para quem não lembra, e essa foi uma visão que o Jeff guardou para si mesmo, né? Ele tá com medo de perder o Alan. Só que o Charlie fala para ele que se ele realmente vê o Alan como namorado, ele deve ser sincero. Para ele não esconder mais nada, para ele não carregar esse peso sozinho, basicamente para os dois enfrentarem esse futuro nebuloso juntos. Encorajado, o Jeff coloca o medo dele de perder o Alan de lado e vai conversar honestamente com o namorado. Ele revela para Alan que o futuro que ele viu deles não é muito esperançoso, que eles podem não acabar juntos, gente, e que isso dá medo dele, mas ele promete que nunca mais vai esconder mais nada do Alan. O Alan, então, comovido, gente, perdoa o Jeff. Ele olha nos olhos do Jeff e pergunta: mesmo sabendo de tudo, você ainda vai ficar comigo, não vai? O Jeff assente com a cabeça aqui, emocionado. O Alan fala pra ele: você não está mais sozinho, garotinho. Aconteça o que acontecer, eu sempre estarei do seu lado. Eles então se abraçam apertado aqui e depois se beijam. Um beijo profundo, carregado de desejo e alívio. As carícias então se tornam cada vez mais urgentes. Jeff e Alan vão se despindo ali à medida que eles vão se aproximando da cama, peça por peça, entre beijos e olhares intensos, né? O Alan deita o Jeff aqui na cama, espalhando beijos e chupadas pelo corpo do Jeff inteiro, né, gente? Que arrepia o Jeff todo. Mas esquenta tanto, gente, que eles fazem a arte marapelada é no chão mesmo, gente, ao lado da cama. A cama ali só de rindo entre gemidos, rendidos ali ao desejo acumulado. O Jeff monta sobre o Alan, que está sentado no chão, e ofegantes aqui, os dois atingem o clima. Trocando olhares cúmplices, sorrisos maliciosos e beijo, sem dúvida há muita paixão, mas também um amor sincero e profundo. Na manhã seguinte, na academia, o Baby tá ali treinando e o Willie aparece para provocar ele. O Baby o acusa de ser o responsável pelo seu atropelamento, mas o Willie nega, falando que ele estava treinando com o time nesse momento. Se o Baby quiser, pode conferir lá no Instagram. Ele então convida o Baby para treinar a luta com ele, gente. O Baby aceita aqui, ele fala que estava morrendo de vontade de quebrar a cara do Willie. O Baby começa perdendo de primeiro momento, mas depois ele se recupera e vence o Willie, né, gente? Caso o Willie não tenha deixado ele vencer, né? Que pode ser que ele tenha. O Baby então se desculpa com o Willie aqui e recomenda ele cuidar do próprio corpo. Ele pergunta com um sorriso malicioso se o Baby está preocupado com ele. O Baby fala que não, que é só o conselho de um veterano. O Baby então vai embora enquanto o Willie observa, com aquele olhar frio e cínico, né, gente? O que pode indicar pra gente que talvez ele seja o culpado afinal pelo atropelamento do Baby, sim. De volta à oficina, o Charlie mostra para o Jeff os anéis que ele comprou para o Baby, e o Jeff pergunta se o Charlie vai pedir o Baby em casamento, só que ele falou isso em voz alta. O Alan aparece ali, e o Alan fala para o Charlie que a qualquer momento que ele pedir a mão do Baby, o Baby vai aceitar, porque o Charlie conseguiu segurar o Peach Baby por 1 ano, e ninguém tinha conseguido antes. O Charlie explica que não é um pedido de casamento ainda, né, gente, que quando ele for propor o Baby, ele quer fazer algo grandioso, majestoso. Ele então sai ali,
aí, gente, o Alan vai até o Jeff aqui e fala pra ele que ele também quer um anel, né, pra eles não perderem pra Charlie Baby. O Jeff então proíbe o Alan de pedir ele em casamento ali naquele momento. Ele fala pro Alan que ele quer poder segurar na mão dele, tocar na mão dele, abraçar ele, sem ter medo de ver o futuro deles. Ele o encara com um brilho sincero nos olhos e fala que ele realmente quer casar com o Alan, mas o Alan pode esperar por ele um pouquinho, né? Esperar o soro que destrói as habilidades ali ficar pronto. O Alan então segura a mão do Jeff afetuoso e fala que sim, que isso é uma promessa e que quando chegar a hora ele não vai deixar o Jeff falar não. Jeff ri emocionado aqui, a gente vê os dois bastante felizes e eles se beijam. E eles se beijam com doçura, com ternura. No laboratório, gente, o Pete ainda encontra o Chris trabalhando ali, ele convida o Chris para ir jantar com ele. O Chris, num primeiro momento, recusa, mas logo depois decide aproveitar a oportunidade que a vida deu a ele. Pete o leva até esse local secreto e vocês perceberam a quantidade de máquina de escrever que tinha ali? E aí os dois jantam juntos, né? E durante a refeição, Chris pergunta provocador, ele fica imaginando o que é que se passa na cabeça do Pete jantando com alguém que é idêntico ao seu ex. O Pete responde com uma indiferença fria que o Wei não era o seu ex, o Wei não era seu namorado, era apenas um conhecido. Corta para dias atrás o Pete sozinho falando que ama o Wei aí no aniversário do funeral dele. E a gente vê ele pensando no Wei o tempo todo, né? A gente sabe que o Pete estava obcecado pelo Wei, né, gente? Que essa obsessão agora passou para o Chris. Só que dessa vez, gente, o Pete não pretende deixar a pessoa escapar. Ele vai tentar, ele vai lutar por isso. Os dois também conversam sobre o Tony aí, a sua crueldade, que o Tony não vê as crianças alfas ali como seres humanos, e sim como produto. Também como o Pete foi o primeiro a conseguir escapar ali da família X. Enquanto o Wei ficou preso, sozinho, sendo o único enigma ali, manipulado e torturado pelo Tony. E a gente vê que o Pete carrega um sentimento de culpa por isso. E essa é uma das principais motivações dele para poder desenvolver o soro que destrói as habilidades ali, para poder enfrentar o Tony. Ele não quer que mais nenhuma criança sofra. Ele então reforça o seu pedido de ajuda ao Chris, né, para eles desenvolverem ali o soro que dissolve as habilidades. O Chris sorri, gente, como se dissesse claro, mas eu sei que não é só por isso que você me trouxe até aqui. Depois do jantar, os dois jogam sinuca. O Pete se aproxima lentamente, encostando a sua mão na mão do Chris, guiando o taco dele ali pela mesa. Depois seus olhares se cruzam e sem precisar de palavras, o Chris sabe exatamente o que o Pete quer. Ele cede, gente, e beija o Pete. Um beijo faminto, tenso, que o Pete retribui com vigorosidade, puxando o Chris pela nuca ali, aprofundando o contato. As mãos exploram os corpos que se aproximam enquanto, sem pressa, eles vão tirando a roupa um do outro. A paixão explode ali mesmo, gente, no chão, atrás da mesa de sinuca. Chris e Pete se entregam ao desejo, seus corpos se encaixando e se unindo, os gemidos abafados pelas paredes frias do esconderijo. O fato é, gente, o Pete decidiu mostrar para o Chris como que o outro taco funciona, sabe, gente? Como que ele pode encaixar esse taco num buraco ali, entendeu? Não só no buraco da mesa de sinuca. Acho que vocês já entenderam aonde eu queria chegar. Enquanto isso, gente, o Kenta tenta ligar para o Pete aqui sem sucesso. Ele tenta ir até o Pete, mas ele é parado pelo Kim, que fala que não é seguro para o Kenta. O Kenta fala que é uma emergência, uma urgência, ele precisa ver o Pete. E o Kim fala que tudo bem, mas que ele vai com ele. O Pete então leva o Chris até a sua casa, gente, e o Chris vira para ele e fala que se ele quiser o segundo round é só pedir, não precisa de rodeio não. Ele então beija o Pete aqui de uma forma agressiva, beijo isso que o Pete retribui com força, né, gente? Ele já deita o Chris ali no sofá, enquanto continua devorando os lábios dele. Os beijos são vorazes, as mãos ávidas, até que eles são interrompidos ali pela chegada do Kenta. Pete então abre a porta para ele, gente, o Kenta fala que é urgente, que é sobre aquela pessoa. O Pete pede desculpa para o Chris, mas o Chris fala que o Pete não deve explicações para ele, ele arruma a roupa dele e vai embora. Kenta leva o Pete e o Kim até o local ali onde ele acha que levaram ele para ver o Tony. Eles até conseguem capturar uma amostra de um soro aqui de uma van que o motorista foge depois. Analisando o material e com a ajuda das visões do Jeff, eles descobrem que o Tony quer o contrário deles, né? Eles querem desenvolver o soro que dissolve as habilidades. O Tony está tentando desenvolver um soro que amplia as habilidades. Só que os testes do Tony são mortais, né? Alfas especiais morrem entre dores atrozes. De volta à casa do Baby do Charlie, gente, o Charlie decide organizar uma surpresa de aniversário aqui pra mamãe, gente. Eu amei que o Charlie escreveu no bolo do Baby ali, feliz aniversário, mamãe, maravilhoso. E aí o Charlie mostra os anéis para o Baby, gente,
o Baby, sem pensar duas vezes, fala que a mamãe casa com o papai sim. Só que o papai ri aqui e fala que ele ainda não está propondo a mamãe em casamento. Que ele ainda está procurando uma aliança digna de Peach Baby, para ele aceitar essa por agora. O Baby responde que sim, que ele quer ficar ao lado do papai o resto da vida dele, e que foi isso que ele pediu também, né, gente? Quer ficar ao lado da mamãe pelo resto da vida. Eles trocam os anéis aqui, gente, e depois se beijam apaixonadamente. É um beijo calmo, terno, cheio de amor. Só que saindo desse clima romântico, gente, lá no esconderijo do Tony, o clima tá o pior possível. O Careca está conversando com o ministro ali, um dos contatos mais importantes do Tony, que compra alfas especiais ali do Tony. E ele age, gente, como se ele fosse o próprio Tony, falando que ele tá substituindo o Tony ali por enquanto. O que deixa o Tony irritado, mas ele não fala nada, até que o Careca pede mais dinheiro ali em troca da ajuda dele. O Tony então troca um olhar com o Winner, gente. O Winner entende o que o Tony quer, dá uma pancada com força na cabeça do Careca. O Winner então começa a espancar a cabeça do Careca ali sem misericórdia. Sangue e lágrimas cobrem o rosto do Winner, gente. Depois ele pega a arma ali e atira contra o Careca, né, gente? Muito bem matado. Fica claro pra gente que ele não queria fazer isso, mas se ele não fizesse, gente, ele perderia a pouca confiança que o Tony tem nele. E além disso, gente, o Tony teria descartado ele, né? E a pessoa que teria o CPF deletado, que iria ver se no céu tem pão, seria o próprio Winner e não o Careca. Gente, essa montagem que mostra como se o Tony fosse o demônio por trás do Winner, ele ficou muito bom. Mais do que claro pra gente a grande influência, né? O como que o Tony consegue ser persuasivo só com o olhar, ele nem disse nada. O Winner então limpa a bengala do Tony ali, entrega pra ele, gente, e o Tony simplesmente levanta numa plenitude de vilão diabólico maravilhosa e fala para o Winner que o jogo verdadeiro começou, gente, pegando todo mundo de surpresa. O Winner ficou chocado que o Tony simplesmente levantou da cadeira de roda e saiu caminhando como se nunca estivesse sobre uma cadeira de roda, gente, sensacional. Tô muito, mas muito ansioso pro Tony tocar o terror, gente. Acho que do próximo episódio a X-Hunter que se cuide, entendeu? Nosso coração também, porque o Tony vai fazer ele sofrer pra caramba. Mas isso, gente, é isso, entendeu? Isso é o papel de um bom vilão, de um vilão que aterroriza, e o Tony tá próximo de se tornar aí o melhor vilão que o mundo Boys Love já entregou pra gente, gente. Então eu espero muito que ele aterroriza pra caralho, entendeu? É pra caralho. Mas enfim, gente, tô muito ansioso pro episódio 5 de Peach Baby 2. Eu tô amando essa temporada. Agora eu quero saber de vocês, quais são as opiniões? O que vocês acharam desse episódio? Tem alguma teoria? Comenta tudo aqui pra mim e bora discutir. Lembrando que eu já fiz um vídeo aqui no BL Maníacos contando os spoilers principais da novel de Peach Baby 2. Muita coisa ali que deve acontecer na série, sim. Pra quem não se importar com spoilers, o link desse vídeo está aqui na descrição do vídeo, beleza? Creio que tá maravilhoso. E agora, como sempre, eu vou comentar preview do próximo episódio, gente, mas a respeito com quem spoiler do próximo episódio. Se você gostou do vídeo até aqui, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. E já, pra você que ficou comigo, bora detalhar a preview do episódio 5 de Peach Baby 2, vamos lá. A preview abre com o Sonic falando que ele está cansado de ficar na friend zone ali, que ele vai procurar outra pessoa, e a gente vê que o Nork vai escutar essa conversa. Será que ele vai agir aqui? Depois a gente vê o Peach perguntando se o Chris vai trair ele, e os dois fazendo a Nasty na pelada ali na piscina. Eu acho que eles vão virar amigos com benefícios. E aí o Kim perguntando se o Kenta está de coração partido por causa do Peach, se ele ainda é apaixonado por ele, e o Kenta não responde. E uma nova corrida acontece aqui, o Charlie parece não estar muito bem. O Charlie pergunta para o Baby se ele tem certeza que ele não gosta do Willy. O Baby fala que foi o Willy que puxou ele para a foto ali, que ele não queria. Depois a gente vê o Willy tentando muito seduzir o Baby, né, gente? Será que o Baby vai cair nessa sedução? Será que não? A expressão dele aqui, gente, mas ele tá puto, então ele tá muito irritado. Pode ser que ele dê um soco no Willy nesse momento. Eu vou passar todos os panos para a mamãe, sim. Tá na hora da mamãe meter a porrada no Willy, né, gente? O que vocês acham? Vou ver tudo aqui pra mim e bora discutir. Tô muito, mas muito ansioso pro episódio 5 de Peach Baby 2. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima, meus amores. Um beijão. Bye, bye.